Amém? Hoje nós celebramos a Santa Ceia, né? E o que representa a Santa Ceia? Algo que nós participamos mensalmente, né, no nosso ministério, uma vez ao mês, sendo sempre o segundo domingo de cada mês. E o que significa a Santa Ceia? O que tem a ver Santa Ceia com a nossa declaração de fé? A nossa comunhão com Deus. Porque participamos, porque celebramos mensalmente. A Santa Ceia, nós poderíamos dizer que é a nossa aliança com o Calvário. Isto é, com a crucificação, com a morte de Jesus na cruz. E por que nós celebramos? Porque a Santa Ceia, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus que celebrou a ceia e nos colocou para nós como uma determinação, sendo essa uma celebração sacramental, né, que deve ser celebrada até que Ele venha. Jesus celebrou a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia com seus discípulos, quando ele se reuniu para celebrar a Páscoa. E quando ele pega o pão, apresenta a Deus, ele diz que esse é o meu corpo, que é partido por vós. E nós sabemos, pelos relatos dos evangelistas, que após ele celebrar a ceia, ele vai ao Getsemane, Jardim de Getsemane. Lá ele ora, ele soa sangue, ele é preso, e daí então dá início ao seu martírio, ao seu sofrimento, até culminar na crucificação, no Calvário. E todos nós sabemos que Jesus fez isso por amor a nós. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando tudo o que Jesus fez por nós. Desde o momento ali da celebração, até todo o sofrimento que ele teve, até chegar à sua morte. E nós utilizamos o texto, na grande maioria das vezes, nós utilizamos textos do apóstolo Paulo, que ele escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler do 23 até o 26. Que diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Muito bem. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu diretamente de Jesus. Ele não foi orientado pelos apóstolos.
ele não foi orientado por nenhum outro homem, ele diz que recebeu do Senhor. Talvez nós poderíamos pensar, pela posição dos livros do Novo Testamento, que vem os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em seguida vem Atos, vem Romanos, aí vem Coríntios. Nós podemos imaginar que o apóstolo Paulo ele teria lido dos evangelhos a instrução da Santa Ceia. Mas, pelos estudiosos, o primeiro livro a ser escrito foi Coríntios. Então Paulo ele não teve contato nesse momento com os evangelhos, porque ainda não tinham sido escritos. Talvez possa ser que nós venhamos pensar, talvez pela falta do conhecimento, que primeiro foi escrito os evangelhos, depois Atos, depois Romanos, depois Coríntios. Não. O primeiro livro a ser escrito foi Coríntios. O mais antigo livro foi Coríntios. Então o apóstolo Paulo ele não teve acesso aos evangelhos para escrever Coríntios. Então ele está dizendo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela vai reconhecer isso no apóstolo Paulo. Quer dizer, o Espírito Santo revelando ao apóstolo Paulo acerca da instrução da Santa Ceia. Isso é um dos casos que nós vamos dizer, que é o que nós estamos falando nessa manhã, sobre a inspiração de Deus em relação ao apóstolo Paulo ao escrever sobre como celebrar a Santa Ceia. Porém, também é importante nós entendermos que a Santa Ceia, ela deve ser celebrada por aqueles que se colocaram diante de Jesus e reconheceram Ele como Salvador. Na Bíblia não está escrito que para participar da Santa Ceia, necessariamente, você teria que passar primeiro pelo batismo. A Bíblia não relata isso. Porém, isso acabou se tornando uma tradição na igreja primitiva. Para que aquelas pessoas pudessem celebrar a Santa Ceia, elas primeiro deveriam passar pelo batismo nas águas. Como o que simboliza realmente o batismo, que é a evidência pública da sua fé. Você está declarando para todos que você entregou a sua vida a Jesus. Então aquele que se batizou, segundo a tradição da igreja, estaria apto a participar da Santa Ceia. Por que depois do batismo? Porque na teoria, acreditamos que na prática também, aqueles irmãos que se batizaram, não haveria mais neles dúvida acerca de Cristo. Então uma pessoa que ela se batiza, pressupõe-se que essa pessoa não tenha mais nenhuma dúvida acerca do seu Salvador, acerca do seu Deus. E nos textos do apóstolo Paulo não está escrito, porém nas entrelinhas nós poderíamos perceber que existe esse meio, essa forma de se falar sobre essa questão que deveria se primeiro passar pelo batismo. Não está escrito, mas se nós formos procurar a fundo no texto, diz que nós deveríamos participar, estarmos no cerne do corpo, dentro do corpo. Logo, entendemos que para estar no corpo, eu preciso passar pelo batismo nas águas. Então a Santa Ceia, ela hoje para nós, ela é um banquete espiritual. Lá na igreja primitiva, ela, além de ser o espiritual, ela também era um banquete físico, onde as pessoas se alimentavam
Tanto que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso na igreja de Corinto, né? Onde algumas pessoas acabavam fazendo divisão na igreja por essa questão de comida. Porque uns traziam muito, os outros que não tinham nada também acabavam não participando. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão. Hoje nós tratamos espiritual. E esse momento para nós, o momento da Santa Ceia, ele remete para nós ao passado, ao presente e ao futuro. Celebrar a Santa Ceia, ela nos leva ao passado, ao presente e ao futuro. Por que ao passado? Porque a Santa Ceia é um memorial. É em memória. Eu não disse in memoriam. Como muitas vezes você recebe um convite de casamento e se os pais do noivo ou da noiva faleceram, está lá in memoriam. Quer dizer, aquela pessoa faleceu. Ela faleceu e não ressuscitou. Mas em memória significa que ele morreu, porém ressuscitou. Então a Santa Ceia é em memória. Em memória de quem? De Cristo. O Cordeiro de Deus, que sofreu pelos nossos pecados, que morreu, porém ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a Santa Ceia é em memória de Cristo. E celebrar a Santa Ceia significa celebrar a morte de Jesus e sua ressurreição. Então é um reconhecimento do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, que foi concedido a nós pelo amor de Deus, pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcança através do sacrifício calvariano de Cristo, quando ele se entrega na cruz do Calvário. Então o versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Quer dizer, o corpo de Cristo foi partido. O seu sacrifício foi suficiente para perdoar os nossos pecados. A dívida que tínhamos contrário a nós, ela foi paga. E participar da Santa Ceia é reconhecer que somos frutos do sacrifício de Jesus no Calvário. Participar da Santa Ceia, nós temos que trazer isso em mente. O sacrifício que Jesus fez há quase 2000 anos atrás foi por nós, foi por mim. Então nós somos frutos desse sacrifício. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz assim: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então perceba, naquele momento que Jesus estava na cruz do Calvário, ele sabia de nós. Ele sabia que nós estaríamos diante dele, reconhecendo ele como nosso Senhor e Salvador. Não é surpresa para Cristo a sua conversão. Ele já sabia disso, que nós iríamos o reconhecer em algum momento da nossa história, para nós, que nós nem mesmo imaginávamos que talvez um dia poderíamos estar dentro de uma igreja, participando, celebrando a Santa Ceia do Senhor.
Então, participar da Santa Ceia é lembrar desse sacrifício, é lembrar do sofrimento de Jesus. Mas participar da Santa Ceia também é comunhão, é a koinonia, é a nossa comunhão, é o nosso relacionamento em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Então, o apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. Então veja, Jesus morreu, se entregou na cruz do Calvário, para que nós vivêssemos em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Porque nós não tínhamos comunhão com Deus. Nós não tínhamos relacionamento com Deus. Nós não o conhecíamos. Nós andávamos, como a Bíblia diz, como ovelhas perdidas, sem pastores. Então, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós reconhecemos e vamos lutar para mantermos a nossa íntima relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Todos nós na igreja somos irmãos em Cristo. Então, celebrar a Santa Ceia fala da nossa comunhão, nosso presente. Mas celebrar a Santa Ceia também fala da nossa aliança, do cálice que bebemos. Jesus diz no versículo 25, por semelhante modo, 1 Coríntios 11, 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova. Se atente ao nova aliança no meu sangue. Então, se ele diz que é nova, é porque já existia uma aliança. Qual foi essa aliança? Que aliança existia? Aliança abraâmica. Aliança que Deus fez com Abraão. Porém, essa aliança, ela foi quebrada pelos seus descendentes. Jesus, então, faz uma nova aliança. Isso quer dizer que nós fazemos parte dessa nova aliança, que já havia sido profetizada pelos profetas antigos. Você vai encontrar referências sobre a nova aliança em Jeremias. Nós encontramos também em Ezequiel, como diz aqui, Ezequiel 11, 19, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentre eles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andes nos meus estatutos e guarde os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Veja, a nova aliança que Deus constitui com o seu povo, para que nós o reconheçamos como nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então a Santa Ceia é entender isso, é celebrar isso, é compreender a importância desse ato, a reverência que nós precisamos ter com a Santa Ceia. Então ela requer de nós um contristamento. Eu preciso entender que quando eu saio de casa no domingo para celebrar a Santa Ceia, eu estou indo para celebrar a morte de Jesus, o sacrifício que Ele fez no Calvário,
E esse sacrifício trouxe comunhão minha com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos os irmãos. E esse sacrifício é uma nova aliança, a qual Deus me escolheu como parte do seu povo. Então vemos o passado e o presente. E o futuro? O que representa a Santa Ceia? A Santa Ceia representa a espera triunfante do Rei. O que os gregos chamariam de parousia, que é a espera do Rei, a chegada do Rei. O Rei vai chegar. E a igreja se prepara. A igreja está preparada para a volta triunfante do seu Rei. Para encontrar com esse Rei, como diz Tessalonicenses, nos ares, que é o arrebatamento da igreja. E a Santa Ceia também simboliza isso, que é as bodas do Cordeiro, onde ele foi na frente fazer o quê? Preparar lugar. Jesus fala sobre isso em João 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: e não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A volta de Jesus é a maior expectativa da igreja. Perceba que nós nos reunimos na igreja para aprendermos sobre salvação. E a salvação vai se dar na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós que nos dedicamos, quer dizer, a Bíblia diz que para entrar no reino dos céus é com muito esforço. Não que o esforço vai me dar a salvação minha, mas o esforço que cabe a cada um de nós de tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. Porque ser cristão, se manter cristão, não é fácil no tempos em que vivemos. Hoje, você pode de repente conversar com pessoas que vão falar sobre suas religiões, que já foram cristãs, hoje servem outras religiões e se encontraram. Nós vamos encontrar isso. Um pluralismo religioso. Ora está aqui, ora está em outra religião, ora está em outra religião, ora está outra. Isso nós temos ouvido muito. Mas é o mundo em que vivemos. Alguns estudiosos diziam que ao chegar no século XXI não haveria mais religião. Mas não, pelo contrário, nós estamos vendo um pluralismo religioso muito grande. Mas precisamos entender que a nossa fé está em Cristo Jesus. Estar na presença do Senhor. E nós lutamos para isso. Porque Jesus está preparando lugar. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, devemos estar firmes na sua presença. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus não tardará. O Mashiach, o Messias,
ele retornará. É breve. E como devemos estar preparados? Porque eu acredito, porque esse como eu, um cristão, um dos maiores sonhos meu é ver Cristo. Ver como Ele é, estar diante dEle. Você não gostaria de ver Jesus? Ele falar o teu nome? E dizer, vinde, bendito de meu Pai? Esse é o sonho de todo cristão. E a Bíblia diz que nós o veremos. 1 João 3:2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós realmente seremos. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João, esse João, que é o João do Apocalipse, ele viu Jesus. Ele fala isso em Apocalipse. Depois pesquise. No capítulo 1. Ele fala, ele viu Jesus. Ele está dizendo, nós não somos o que havemos de ser, mas um dia nós o veremos como Ele é. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 13, o versículo 10 e 12, diz assim: quando porém vier o que é perfeito, é Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Perceba, nós sabemos de Jesus, nós sabemos que Ele está aqui em nosso meio, mas nós não o vemos fisicamente, nós não o tocamos fisicamente, mas Ele está aqui. Então nós sabemos em parte. O que nós conhecemos de Jesus? Das nossas experiências espirituais e o que está escrito nos textos sagrados. Então nós conhecemos Jesus em parte. Ele está dizendo, o que é em parte será aniquilado, será deixado de lado. Por quê? Versículo 12. Agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa extraordinária. Um dia nós estaremos diante de Jesus, celebrando esse momento, as bodas do Cordeiro, o que nós hoje celebramos em parte. Hoje nós celebramos na igreja, um obreiro nos serve a ceia, participamos em comunhão, lembrando o sacrifício de Jesus, mas no futuro, na volta do Rei, no encontro nos ares, nós celebraremos diante dele. E assim como ele é, nós o veremos. Assim como eu sou conhecido por ele, eu o conhecerei. Olha que esperança maravilhosa existe para nós. Olha quão grande expectativa existe em nosso coração. Então recomendo a vocês, irmãos, e oriento, mantenha a sua comunhão com Deus. Isso é individual. Isso não depende do pai, da mãe, do esposo, da esposa. A salvação é individual. No dia que Jesus chamar a sua igreja para encontrar nos ares, você não vai poder pegar na mão de alguém que não esteja preparado por Deus para subir contigo. Porque é individual. Então lute para manter a sua comunhão com o Senhor. E você, como cristão, uma das evidências da sua comunhão com Cristo é celebrar a Santa Ceia. É participar da Santa Ceia.
é colocar para dentro do teu organismo, simbolicamente, o corpo, a carne e o sangue de Jesus. Então, confie em Deus e mantenha a sua fé, em nome de Jesus. Porque manter a fé é seu dever como cristão. Não depende de ninguém, só depende de você. Amém? Graças a Deus. Feche seus olhos e vamos celebrar a Santa Ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, na tua casa, na tua presença. Confiamos em ti, ó Deus. Sabemos quem o Senhor é. E assim, ó Deus, nós queremos te exaltar e glorificar o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, em que tantos precisamos desse reconhecimento, que não falte em nós, Senhor, o desejo de te adorar, de te exaltar, de glorificar o teu nome. Então adore o Senhor. Fale com Deus nesse momento. Peça perdão ao Senhor. Glória a Deus. Isso. Agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar, essa morada. Eu te ponho.
pelas nossas transgressões. Glória a Deus. Participe do corpo de Cristo. Participe do corpo de Cristo. Pode participar. Semelhante modo, meu Pai, depois de ceiar o Senhor tomou o cálice da nova e eterna aliança. E aqui está, Senhor, para ser servido ao teu povo, em nome de Jesus. Participe do corpo do sangue de Cristo. Participe do sangue de Cristo. Vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Aos céus o pão, e a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Participe do corpo de Cristo. Glória a Deus. Pegue o cálice, levante aos céus, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Participe, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Adore ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória e majestade. Vim para dizer